Olá, Aquiles, o herói da Ilíada. Hoje quero mostrar um pouco da complexidade deste personagem da Ilíada de Homero. Aquiles, desde o primeiro canto, revela-se um chefe, o homem das decisões. Uma peste devastava o exército bem no início e é dele a iniciativa de convocar as tropas, uma reunião para debater essas questões. Quando insultado pelo rei Agamenon, a sua decisão será rápida: retirar-se da luta. E aí nós temos então a cólera de Aquiles. E sejam quais forem os acontecimentos, sejam quais forem as solicitações, ele permanecerá firme em sua resolução. Não será preciso nada menos que a morte de Patroclo, seu grande amigo, para fazê-lo reconsiderar. Quando ousam feri-lo em sua honra, ele foge, lhe dirá Agamenon. Ou naquilo que há de mais precioso, sua parte de honra, símbolo de seu valor, então chega até a desembainhar a espada contra o chefe. Então nós temos aí essa psicologia desse homem valente, forte, decisivo. E assim essa violência de Aquiles contra Agamenon também ressalta na cena tão calma em que ele entrega Briseida aos embaixadores de Agamenon. A calma disfarça uma concentração, uma tensão extrema. Então o Agamenon ele havia roubado a Criseida, que era filha do sacerdote Crises, e esse Crises pede a Apolo vingança. Apolo então desfecha flechas sobre o acampamento dos gregos e uma peste terrível assola o acampamento. E aí então esse Crises vai avisar: eu preciso devolver a minha filha. Agamenon devolve a Crises, mas pega Briseida, que era a presa de guerra de Aquiles. E Aquiles fica irritadíssimo. Então, no momento em que Aquiles entrega a Briseida para os chefes de Agamenon, olha como que Homero descreve: salve, heróis, mensageiros de Zeus e dos homens, aproximai-vos. Vós nada me fizestes, só Agamenon está em jogo. Ele que vos mandou vir buscar a jovem Briseida. Eia, divino Patroclo, manda sair a donzela e entrega-lhes que a levem. Mas que em compensação me sirvam de testemunhas diante dos bem-aventurados, perante os mortais e diante desse rei intratável. Se ainda uma vez precisarem de mim, para dos outros afastar a calamidade ultrajante. Seu coração maldito está enfurecido e ele não é capaz de ver, aproximando o futuro do passado, como ao lado de suas naus, os aqueus poderão combater sem dano. Esta então é a fala de Aquiles no momento de entregar a Briseida, e daí por diante o rei verá se pode dispensar Aquiles e roubar-lhe parte da presa de guerra. Mas que diferença de tom em comparação com a cena então do conflito, da cólera, da querela. Olha o que ele diz a Agamenon: saco de vinho, olho de cão e coração de cervo. Jamais de armar-te para a guerra com os teus povos, nem de partir para uma emboscada com a elite dos aqueus, tiveste coragem. A ti tudo isso se parece com a morte. Certamente é mais vantajoso, sem sair do vasto campo dos aqueus, arrebatar os presentes que recebeu qualquer um que ouse falar-te face a face. Ah, o rei devorador de seu povo, dia virá em que todos os filhos dos aqueus sentirão saudades de Aquiles. Nesse momento, apesar de tua dor, não lhes poderá ser útil, quando as centenas sob os golpes de Heitor, matador de homens, caírem mortos. Então, em teu íntimo, tu te dilacerás o coração, com o arrependimento de ter recusado qualquer consideração ao mais bravo dos aqueus. Está repreendendo, então, o Agamenon, e ele demonstra aqui essa mesma violência na dor, que é ao mesmo tempo brutal, feita da cólera contra sua própria pessoa, que sem o desejar provocou a morte do amigo, e tirânica. Não há gesto que ele não realize com maior cuidado de perfeição, em honra daquele por quem chora. Quando ele perde o Patroclo, né? Um jejum rigoroso, oferenda de sua cabeleira, ritos minuciosos, jogos prolongados, grandiosa cerimônia fúnebre.
Então Aquiles aqui é perfeito, é um herói que se relaciona bem com os deuses, é vibrante, cheio de ação com os homens, determinado, é amoroso para com seu amigo. Tudo aqui indica veneração e dor, e é esse sofrimento íntimo que irrompe em cólera contra os homens, contra Heitor em particular, por ter matado seu amigo Patroclo. Violência nas paixões, violência também na ação. Nada o detém, nem os homens, nem os próprios deuses, pois ousa lutar com o Escamandro. Essa luta de Aquiles contra o rio. E quando persegue Heitor, é com violência e até com brutalidade que lhe arrebata qualquer esperança de morte honrosa. Nenhuma piedade diante desse inimigo que ele quer sacrificar a memória de Patroclo. É preciso fazê-lo padecer a sorte mais temível. Olha o que ele diz a Heitor. Não, cão, não me supliques nem pelos meus joelhos, nem por meus pais. Assim como eu desejaria ver minha cólera e meu coração induzirem-me a esquartejar teu corpo para devorá-lo cru depois do que me fizeste. Não haverá ninguém que afaste os cães de tua cabeça, ainda que 10 ou 20 vezes me tragam, pese-me aqui o teu resgate, prometendo ainda mais? Não, nem que Príamo, o Dardânida, mandasse colocar na balança o teu peso em ouro, não, façam o que fizerem, tua mãe venerável não te colocará sobre um leito fúnebre para chorar aquele que ela trouxe ao mundo, mas os cães e as aves te devorarão por completo. Então eles, antes da batalha, ficavam assim, fazendo esses discursos uns contra os outros, e aqui o Aquiles fala, você, Heitor, não terá honra fúnebre. E tanto que ele faz isso mesmo, né? Ele amarra Heitor no carro e dá várias voltas em torno de Troia, até que Príamo vai pedir o corpo do filho. Seus golpes no combate também são terríveis, mas às vezes ele sabe abster-se de matar os inimigos e conceder-lhes a vida. Nós temos aqui um Aquiles mais ou menos compassivo. Andrômaca informa-nos também que já seu pai, Eecião, morto por Aquiles, foi tratado com respeito pelo herói. É interessante observar essas coisas anteriores ao momento da ação da Ilíada, né? A Andrômaca conta essa história de que Aquiles foi honroso com o pai dela que ele matou. Ela diz, mas ele não o despojou, seu coração teve escrúpulo. Homero vai construindo a personalidade de Aquiles para nós. O herói ergueu-lhe um túmulo magnífico para o pai de Andrômaca, assim assinalando sua estima pelo inimigo feroz. E também o inimigo infeliz, cuja família inteira, com um só golpe, acabara de abater. Então, abatendo o pai é como se estivesse abatendo toda a família. Isso nos revela um outro Aquiles. Diferente daquele que ao seu redor abate os inimigos com selvageria e trata impiedosamente o cadáver de Heitor. Homero não nos deixa só com uma faceta do herói, ele também mostra um outro Aquiles. O poeta teve necessidade de fazer ver que nesse caso aqui da morte do pai de Andrômaca se tratava de uma circunstância excepcional, que não era essa a essência do caráter do herói, aquilo que ele fez com Heitor. Entretanto, essa paixão é nobre e grande. Não são motivos sensuais que o excitam, e nem foi por uma mulher, como afirma Ajax, que se desenvolveu a querela. Os direitos contestados, a honra ultrajada, eis o que ele defende. E quando exige a morte ignominiosa de Heitor, é a vingança de Patroclo que ele procura. Amava eternamente esse amigo. Nada será suficientemente grande, tanto para honrá-lo, como para vingá-lo. Eis o caráter tradicional de Aquiles. Mas Homero Nolo representa extraordinariamente equilibrado. Seu sangue frio, quando Briseida lhe é arrebatada, contrasta com a cólera passada. E até nessa cólera soube ele conter-se, não usar a espada que desembainhara contra Agamenon. Esse comedimento também é demonstrado na cena da embaixada. Ele sabe escutar aqueles que vão até ele, como Ulisses e outros, pedindo para ele voltar para a batalha, pois afinal só se enfurece contra Agamenon que o ofendeu. Comedimento ainda na dor. Morto Patroclo, ele não se precipita ao combate e, refletidamente, ele roga a sua mãe Tétis, espera que novas armas lhe sejam forjadas. O herói conhece seus limites. Então é muito interessante, ele tem essa cautela. Sabe que não pode ir além do que lhe é permitido. E é
a censura que fará Patroclo quando perceber que periga a situação deste, não ser irrefletido. Concorda então em que Ulisses se intitule mais ajuizado do que ele. Olha o que ele diz a Ulisses. Certamente és mais forte que eu, e muito me superas no dardo. Mas em compensação, eu, pela razão, valho mais que tu, pois sou mais velho e sei mais. Ou melhor, é o Ulisses que diz isso a Aquiles. Certamente és mais forte que eu e muito me superas no dardo. Mas em compensação, eu, pela razão, valho mais que tu, pois sou mais velho e sei mais. Então Ulisses está dizendo, e ele concorda com Ulisses, como se fosse ele também ao dizer isso, né? Mas é Ulisses que está dizendo a ele nessa querela, eu sou mais velho do que você e na razão eu te supero. Enfim, sem obstinação, ele sabe extrair lições dos acontecimentos. Aquiles entende os acontecimentos da vida, sabe tirar dali reflexões para o caminho, né, para aquilo que ele deve fazer. Nada mais subsiste de sua cólera contra Agamenon quando este reconhece o erro, quando ele próprio, Aquiles, percebe que sua ira foi causa de tantas mortes, e particularmente da do seu amigo. Então, quando Agamenon se arrepende, devolve Briseida, o Aquiles sabe reconhecer. Ele é, pois, solícito em atender os deuses, reconhecê-los em suas diversas manifestações. Decide não honrar a seu amigo Heitor, a seu inimigo Heitor. Vem a ordem dos deuses, ele não resiste e reconsidera sua primitiva decisão. É profundamente piedoso e religioso. Trata com a divindade como alguém que tem o hábito de escutá-la, confiar nela. E eis porque é amado dos deuses, jamais cai em desvario. Ele sabe refletir, sabe escutar, voltar atrás. Se acrescentar a tudo isso a afeição filial para com a mãe Tétis, a ternura para com seus amigos, as relações corteses com os combatentes, com os companheiros de armas, a solicitude para com seus homens, ficarão evidentes as qualidades humanas que o poeta lhe confere. Como que Homero quis trazer para nós todas essas qualidades humanas do herói Aquiles. Ele é rude no combate, sabe chorar as desgraças alheias, é violento na ofensa, sabe o que deve a seu chefe e já se pôs em relevo a delicadeza que prova então na cena da querela, até o momento em que é levado por Agamenon ao extremo limite, quando ele tira a espada para matar Agamenon. Dá nova demonstração desta mesma delicadeza quando nos jogos habilmente destina o prêmio a Agamenon sem combate. O herói, representado muitas vezes como tendo os defeitos da mocidade, é uma alma delicada, respeitadora dos direitos de cada um. Seus ósseos passa-os a tocar lira ou cantando as gestas gloriosas. Respeita as leis da hospitalidade escrupulosamente. Se deve no auge da dor assumir a presidência dos jogos, falo-o com maior zelo. E na recepção ao velho Príamo, quanta delicadeza. No momento em que Príamo vem pedir o corpo de Heitor, Aquiles demonstra delicadeza, ternura. Príamo está a seus pés, beijando as mãos assassinas. Olha o que Homero nos conta. Aquiles toma a mão do velho e docemente a repele. Ambos rememoram. Por Heitor, matador de homens, um chora longamente, prostrado aos pés de Aquiles. Entretanto, Aquiles chora por seu pai e também alguns momentos por Patroclo. Bruscamente ele se ergue do assento, toma a mão do velho e levanta-o. Apiada-se da fronte branca, da branca barba. Aqui nós temos também quanta prudência, quanto amor de Aquiles ao não transgredir as ordens dos deuses, para evitar todos os sentimentos excessivos. Ele é um homem que honra a hospitalidade. Ali, Príamo é seu hóspede na sua tenda. Por exemplo, ele manda então lavar o corpo de Heitor. Príamo não deve ver seu filho em seu coração aflito. Poderia não mais dominar a cólera à vista do filho. E Aquiles em seu coração poderia irritar-se e matá-lo, destarte violando as ordens de Zeus. Então Zeus pede pela hospitalidade. Então ele pede que o Aquiles pede que o corpo de Heitor seja lavado para ser entregue ao pai. Aquiles é o mais piedoso herói dos poemas épicos.
Sua fidelidade aos deuses, o escrúpulo na execução dos ritos, fazem que os deuses não possam deixar de amá-lo. E é o que bem mostra a prece que dirige as divindades quando Patroclo vai para o combate, talvez contrariando com seus atos o desígnio de Zeus. Eu não estou falando aqui os versos e os cantos, mas isso que tudo que eu estou lendo aqui está na Ilíada, nos cantos da Ilíada, porque eu já fiz um outro vídeo falando o que cada canto contém. Não vou ficar falando do número de versos, mas quero trazer essa questão mesmo do herói trágico e humano. Como ele reza a Zeus quando Patroclo vai para a batalha. Zeus, Senhor, Deus de Dodona e dos Pelasgos, Deus longínquo, tu que reinas sobre Dodona, a inclemente, no país que habitam selos, teus intérpretes de pés jamais lavados, que se deitam sobre o solo. Já ouviste minha prece, já me honraste, golpeando pesadamente o exército dos aqueus. Ainda desta vez realiza meu desejo. Eu permanecerei no meio das naus, mas envio meu amigo com toda a massa de meus mirmidões para bater-se. Faze com que a glória o acompanhe, ó Zeus tonante. Sustenta-lhe o coração no peito, assim Heitor verá se sabe combater sozinho. O nosso escudeiro, ou se os seus braços temíveis só têm força, nos dias em que eu também participo da refrega guerreira. Mas quando ele tiver rechaçado das naus a batalha e o clamor, faze que são e salvo volte aos belos navios, com todas as armas e com todos os seus homens ávido de um combate singular. Belíssima essa prece, né? Homero é delicioso. Então aqui nós temos essa melodia, né? Essa beleza da prece de Aquiles a Zeus. No íntimo, Aquiles é triste. Ama a vida e a morte o cerca de todos os lados. Como sua mãe Tétis fala, né? Você irá para a guerra, receberá a glória, mas morrerá. Você vai ter uma vida fugaz, breve, mas terá glória. Ele próprio sabe claramente. Agora que Patroclo desapareceu, morrerá também nessa terra. O oráculo obscuro tornou-se luz, não tomará Troia sem Patroclo. Mas não se detém nessa tristeza. Olha o que diz Homero. Nada se ganha com queixas que gelam os corações, pois tal é a sorte que os deuses fiaram aos pobres mortais. Viver na desgraça, enquanto eles ficam sem cuidados. Então essa tragédia aparece muito aqui em Homero, né? Os deuses ficam lá no Olimpo e os homens aqui sofrendo as desgraças, as dores da vida. É preferível submeter-se e agir, pois tudo é dado pelos deuses e, em primeiro lugar, a vitória. Aquiles é prudente, sua juventude já está bem experimentada. É um herói pelo nascimento, pela força e vitória exclusivas de seus braços, mas o é ainda mais por esse domínio de si que adquiriu conforme os votos do velho Peleu ao enviá-lo a Ilion. Ele tem esse domínio de si, foi enviado por seu velho pai Peleu a Ilion para combater e receber glória, mas principalmente para dominar a si mesmo. Aquiles, o grande herói da Ilíada. Um abraço, até mais para vocês.